Pessoal, eu queria falar sobre a Bíblia. Antes de tudo, queria cumprimentar a quem assiste esse vídeo. Queria partilhar convosco um pensamento sobre o que é a Bíblia. Muitos não sabem o que é a Bíblia. Muitos têm a Bíblia em casa e não leem. Muitos nem sequer compram a Bíblia. E tem pessoas até que têm biblioteca em casa, mas não compram a Bíblia, não leem a Bíblia, detestam pura e simplesmente. Mas por que detestar a Bíblia se a filosofia diz que o filósofo é aquele que busca o saber pelo saber? Por que rejeitar a Bíblia? Por que não ler a Bíblia? Talvez você não lê a Bíblia porque você não quer aprender o que está escrito na Bíblia. E não querendo aprender o que está escrito na Bíblia é ignorância. E um filósofo não é ignorante. Um filósofo é o que busca o saber pelo saber. Quanto mais souber, aí se caracteriza um filósofo. É aquele que não se baseia nos ditos, mas que busca a verdade pela verdade. É o que a filosofia diz. Embora muitos dizem que a filosofia é contra a palavra de Deus, é contra a Bíblia, não. A filosofia é um termo grego que fala, que define o saber, define a sabedoria. Sabedorias. Sofia, ciência. Então, a filosofia é a ciência do saber, da sabedoria. Então, eu queria falar sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Quem foi que disse que a Bíblia é a palavra de Deus? E todos sabem que é a palavra de Deus. Se fosse mentira, acredito que a Bíblia teria sido considerada uma obra não grata, porque não falaria a verdade, não estaria a falar a verdade. Mas todos sabem que é a palavra de Deus. E por que rejeitam? Por que não leem? Porque não querem nada com Deus. Por quê? Porque pensam que Deus é muito exigente, mas Deus não é muito exigente. A Bíblia é o catálogo, Deus é o nosso fabricante, Deus é o nosso criador. Então, quando nós criamos um eletrodoméstico ou alguma coisa, nós criamos um catálogo para mencionar a sua funcionalidade nele. Então, a Bíblia é o catálogo do homem. Quem quer saber como a vida do homem funciona, deve ler a Bíblia. E a Bíblia, se você se para quem não sabe, é o primeiro livro impresso no mundo. Se alguém te perguntar qual foi o primeiro livro impresso no mundo, você já sabe a resposta. Foi a Bíblia. A Bíblia foi impressa no século XIV. Este livro só foi possível graças essa impressão, neste caso, foi possível graças à invenção da prensa, não é? Da prensa, com tipos móveis, cujo fundador foi Johannes Gutenberg. Esse homem que criou a prensa, mas tinha que se experimentar. Qual foi o primeiro livro a ser experimentado? Foi a Bíblia. Parece uma obra do acaso, mas não é. Porque a Bíblia é o primeiro livro. Depois do homem, aí surgiu o livro, que é o catálogo. Depois de Deus fazer o ser humano, fez o catálogo. Por que não imprimiram outro livro? Isso é para quem não considera, não respeita a Bíblia, para quem negligencia a Bíblia. E esse facto de nós negligenciarmos a Bíblia, não respeitarmos, não lermos a Bíblia, não procurarmos saber o que é que lá está escrito, para sabermos como funciona a vida do homem na terra, o que Deus fala sobre a vida do homem, faz muitas pessoas sofrerem. Muitas pessoas estão mergulhadas nos vícios para tentarem serem felizes. Muitas pessoas acabam perdendo o prazer de viver. Tudo por quê? Porque não sabe como a vida funciona. E não sabe por quê? Porque não lê a Bíblia. A Bíblia tem muitos livros. Eu vou ler aqui um livro, livro de Atos, capítulo 5. Fala de Ananias e Safira. Foi um casal unido no mesmo pensamento e no mesmo proceder.
Eles eram cristãos e foram à igreja, e já sabemos que os cristãos dão oferta na igreja. Nenhuma igreja no mundo não recebe ofertas. Todas as igrejas recebem ofertas. Então, na altura, os apóstolos pediram aos membros que tivessem condições para contribuírem com as suas ofertas. Então, Ananias e Safira eram um casal, prometeram vender uma herança, uma propriedade. Neste caso, eles venderam a propriedade e depois acharam que o valor era demais para ser entregue à igreja. E o que é que ocorreu na mente deles? Olha, vamos ter que repartir ao meio, uma parte fica conosco, outra parte vamos deixar na igreja. Só que vamos entregar à igreja. Só que eles já haviam prometido entregar a totalidade do valor na igreja. Então, o que é que aconteceu? Quando eles se dirigem com aquela metade, né, ao apóstolo, o apóstolo percebeu que eles haviam enganado. Ao prometerem, a promessa que eles haviam feito não foi cumprida. Então foi um engano ao Espírito Santo. E olha o que está escrito aqui. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro foi um dos apóstolos de Jesus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é para quem não tem lido a Bíblia. Jesus Cristo é o Filho de Deus que nasceu em forma de homem, esteve cá. Pregou a palavra de Deus, pregou e formou discípulos. E um dos discípulos foi Pedro. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Preste atenção. O Pedro perguntou: por que Satanás encheu o teu coração? Muitos dizem que Satanás não existe. Muitos dizem que o diabo não existe. É uma invenção. E as pessoas querem fugir da realidade, o que é certo. Acreditam na matemática, acreditam na história, acreditam na geografia, mas questionam a Bíblia. Não querem acreditar, mas são factos, estão aqui narrados. E por ser um livro que circula ao mundo, se não fosse verdade o que diz, teria sido, conforme disse no princípio, uma obra não grata, uma obra que não fala, que não diz a verdade. E tudo que não diz a verdade serve para enganar as pessoas. E nenhum livro estaria a circular no mundo para enganar o mundo. Se circula até hoje é porque a Bíblia é verdadeira. E o que a Bíblia fala, aconteceu. E acontece para quem obedece ou desobedece o que está aqui escrito. Então, por que deixastes que Satanás enchesse o teu coração para enganar o Espírito Santo? Vê só que ele estava para levar a oferta para a igreja. Lá na igreja, eles prometeram diante dos apóstolos. Eles não viram o Espírito Santo. Só que as pessoas vão para a igreja, olham para a cara do pastor, olham para a cara do homem de Deus. Não têm a mínima ideia que ele está a ser usado por um espírito, que é o Espírito de Deus. E tudo que for feito lá na igreja estará sendo feito para o proprietário da igreja, para o Espírito que está naquele homem que é o pastor. Neste caso, o Espírito Santo. Por isso é que Deus disse: por que Satanás encheu o teu coração para enganares o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus e é o próprio Deus. Reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Quer dizer, as pessoas começaram a ter temor, começaram a temer, porque viram o que aconteceu com Ananias e Safira. Quer dizer que se não tivesse acontecido nada visível aos olhos nus, as pessoas não teriam temor e aquilo se tornaria prática no meio dos membros de Deus, da igreja.
mas viram o que aconteceu com eles, temeram. E muitos hoje não respeitam os homens de Deus, não respeitam as ofertas que são entregues ao Espírito Santo. Porque quando alguém vende uma casa, ou então pega na chave de um carro e entrega à igreja, não está a entregar ao pastor, está a entregar ao Espírito Santo. Muito embora que o Espírito Santo não faz o uso daquilo, mas aquilo é para a manutenção da sua obra. E o Espírito Santo aceita, porque o Espírito Santo tem mãos. O Espírito Santo tem olhos, vê. O Espírito Santo tem pé, pernas, anda. O Espírito Santo não é só aquele ser que só ouve as nossas orações. Nós acreditamos que quando oramos, estamos a falar com Deus. Mas quando demos uma oferta, estamos a dar ao pastor. Temos que acabar com esse pensamento e ter em mente de que tudo que é feito na igreja, estamos a fazer a Deus, para Deus. Estamos a fazer com Deus. Então, essa rebelião, esse julgamento todo que está a ser feito contra a Igreja Universal, estão a fazer contra a obra do Espírito Santo. Quer dizer, estão a se levantar contra o próprio Espírito Santo. Só que, a olhos humanos, olhos nus, não veem o Espírito Santo, veem o Bispo Gonçalves e o Bispo Macedo. Pensam que estão a lutar contra o Bispo Macedo ou contra o Bispo Gonçalves. Leiam o livro de Atos, capítulo 5, vocês vão perceber como é que a obra de Deus funciona. Como é que o reino de Deus funciona. Quando a gente vai para a igreja, nós não vamos, em nenhum momento vamos encontrar o Espírito Santo com o microfone a pregar. Ou o Senhor Jesus. Vamos encontrar uma pessoa sendo usado pelo Espírito Santo. Enquanto estiver no altar. Enquanto está no altar. Porque nós queremos ficar atento à pessoa, ao comportamento da pessoa. Será que é mesmo de Deus? Olha, ele é assim, assim. E vamos inventando coisas para manchar a imagem dele. Para as pessoas deixarem de acreditar nele. Só que sabemos que deixando de acreditar no homem de Deus, estarão indiretamente rejeitando o Espírito Santo. Porque quem vai para a casa do quimbandeiro, na casa dos pais de santos, eles acreditam cegamente ao bruxo, ao quimbandeiro. E acreditando no quimbandeiro, estão acreditando em Satanás. E Satanás aparece na vida das pessoas, conforme nós temos vindo a assistir. Então vamos começar a ter uma visão um pouco mais aberta sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre a ação de Deus, a interação de Deus para com as pessoas. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que aconteceu. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Quer dizer, eles venderam um terreno. Hoje, quando alguém vende um terreno e leva o dinheiro à igreja, as pessoas se escandalizam, porque o pastor está a roubar. Está aqui, Ananias e Safira venderam um terreno. E encheu o seu coração, criaram um olho grande. Em vez de entregarem todo o dinheiro do terreno, levaram uma parte. Por esse comportamento morreram. Ela respondeu, sim, portanto, tornando-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Deve haver temor para com a obra de Deus. Deve haver temor para com o altar. O altar não é um lugar qualquer. O homem de Deus não é um homem qualquer. A igreja não é um lugar qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. É a palavra de Deus e é santo. Deve ser respeitado como ele é. E Deus faz esses sinais para que nós saibamos que Deus não é um espírito inerte, um espírito morto. Deus não está morto. Deus está vivo. Nós, às vezes, temos mais respeito, mais medo do diabo,
do feiticeiro do que do homem de Deus. Nós banalizamos o homem de Deus, tratamos o homem de Deus como se fosse um qualquer. Temos que aprender a respeitar os homens de Deus. Temos que aprender a respeitar os homens de Deus. E quanto o que está a acontecer aqui em Angola, sobre essa rebelião, eu aconselho os ex-pastores, os ex-bispos, deixem de se emocionar, acabem com esse teatro, não busquem apoio de forças físicas, porque as forças físicas não têm poder sobre as forças espirituais. Vocês estão a induzir as entidades do Estado a um erro muito grande, porque quando Deus reagir, vocês podem levar essa consequência a pessoas inocentes. Então deixem de envolver a TPA, deixem de envolver a polícia nesse vosso assunto. Aprendam, porque Deus não está morto, Deus está vivo. E nós não vamos nos calar, porque Deus usa sempre alguém para alertar. Por isso eu faço esse alerta agora, para o bem das vossas almas. E jovens, para os jovens que não leem a Bíblia, aprendam, passem a ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nela tem ensinamentos, tem conhecimentos. Nela nós aprendemos a ser homens sensatos, homens dignos de respeito. Então vamos ler a Bíblia, vamos ensinar o que nós aprendemos nela. Deus abençoe.